Hoje o assunto é ego ideal e ideal do ego. Não sei se você tá nesse vídeo porque você gosta de psicanálise, se você gosta da mente humana, se você é estudante de psicanálise, mas aqui hoje eu vou falar pra você qual que é a diferença desses dois e explicar de uma vez por todas como você separa um e outro. Então se você quer aprender sobre esse tema, fica aqui no vídeo comigo e vamos pro vídeo, mas é claro, como sempre, depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipnoanálise. Meu nome é Henry Dávila, eu sou professor de hipnose, psicanálise e psicoterapia e hoje eu vim falar pra vocês aqui de ego ideal e ideal do ego. Mas afinal, qual que é a diferença desses dois? O que significa isso? Ego não é só ego? Vamos começar então pelas diferenças. Vou falar de um, vou falar de outro e depois eu vou pontuar as maiores diferenças entre eles. É claro que pra essa aula eu vou ter que falar de id, ego e superego. Eu já fiz um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, mas aqui eu vou dar uma resumida, tá? Mas vai lá assistir esse vídeo depois pra você talvez entender melhor esses três conceitos aí de aparelho psíquico de Freud. Resumindo aqui, nós temos o id, que é nosso instinto de vida, de sobrevivência, nossas pulsões de vida, né? Aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos move, é o id, é uma força dentro de nós aí, que é, vamos chamar de força instintiva, que é o que faz a gente querer viver, que faz a gente querer sentir prazer e tudo mais. Ai, prazer, ai, dor. Consegue distinguir? Nós temos o superego, que é o crítico, é a moral, é o senso de certo, de errado, de pode, de não pode. Aquela vozinha na sua cabeça quando você tá com vontade de fazer alguma coisa, tipo comer uma pizza quando você tá de dieta, mas aí o superego fala, você não pode comer, se você comer você vai engordar e você tá querendo emagrecer, então deixa isso daí. Sabe aquela vozinha? Isso é superego. E temos o ego é o eu, é a consciência. Pensar sobre aquilo, raciocinar, o raciocínio, a lógica, tudo são classificados como ego aqui pra nós, tá bom? Bom, então tendo esses três conceitos aí praticamente resumidos, vamos explicar aí sobre o ego ideal. O ego ideal está muito conectado com o superego. Por quê? Porque o superego é aquilo que nos é ensinado, aquilo que nos é mostrado, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que pode, aquilo que não pode, né? Como eu acabei de explicar. Então quando a gente fala de um ego ideal, é um eu ideal. Não é nem o que eu quero, é o que é ideal, ou seja, é ideal para aquilo que eu aprendi, para aquilo que foi mostrado. Um exemplo aqui pra você, né, é aqueles pais que tiveram carreiras frustradas, por exemplo, uma mãe que queria ser bailarina, mas não conseguiu ser bailarina, ou acabou a carreira cedo, e aí ela quer projetar isso na filha dela. Então a filha dela cresce, ela nem quer saber se a filha dela gosta ou não gosta de balé. Ela vai colocar ela no balé e vai fazer ela ser uma bailarina, porque aquilo é praticamente um desejo narcisista da mãe ou do pai, né, em qualquer caso, que ele está projetando no filho, que ele quer que o filho realize os sonhos dele, que o filho seja aquilo que ele não foi, ou seja a mesma coisa que ele foi. Então quando a gente pensa em ego ideal, é muitas vezes aquela criança ou aquele até adulto que cresce querendo agradar os pais ou uma sociedade, porque aquilo foi apresentado para ele como algo glorioso, algo que é bom. Então não importa se ele quer, o importante é que aquilo é o ideal. Vamos pegar um exemplo diferente agora. Pode não ser com pai nem com mãe, e pode ser que a mãe nem tenha colocado na cabeça dele isso diretamente, né, feito ele fazer alguma coisa específica, mas imagina que a mãe sempre enalteceu médicos. Sempre ela achou que médico era a melhor profissão do mundo, sempre ela achou que médico era tudo, ela sonhava em ter um filho médico, mesmo que ela não tenha falado isso, mas o filho via o brilho dos olhos da mãe quando falava, ou do pai, né, quando falava de médicos, ou de alguém que tinha um filho médico. E então aquilo, no inconsciente dele, vai como, nossa, olha, se eu for isso, eu vou agradar todo mundo, eu vou agradar minha mãe primeiro, porque ela ama médico, e a sociedade toda enaltece os médicos, então eu vou ser enaltecido. Então naquele momento o inconsciente dele não vai fazer ele raciocinar se aquilo lá é bom pra ele ou não, se aquilo é bom pra ele no sentido de prazer pessoal, e sim que vai agradar a grande massa. E se ele vai agradar a grande massa, ele pode confundir isso com prazer pessoal. Nesse caso, então, o ego ideal está conectado ao superego porque é o que os outros querem que você faça, é o que os outros acham melhor pra você, mesmo que eles não te falem diretamente isso, mas é o que você interpreta a partir do superego da grande maioria, né? Às vezes um superego emprestado, aquele que não é o seu, mas você está em contato com ele direto e acaba seguindo as regras dele, tomando como se fossem suas.
Então, ego ideal é quando você tenta agradar, mesmo que sem perceber ou sem ter consciência, porque se você perguntasse para esse exemplo, no caso que eu dei do rapaz que vira médico para agradar a mãe, né, a sociedade, mesmo que a gente perguntasse para ele se ele tá fazendo porque quer, lógico que ele quer, ele que tomou atitude, ele que foi atrás, ninguém obrigou ele, porém as emoções inconscientes dele é que estão fazendo com que ele tome essa decisão. Então, teoricamente, ele não queria de verdade, ele queria agradar a sociedade, a mãe, o pai, mesmo que ele não saiba disso, mesmo que ele não tenha consciência disso. Bom, então isso é ego ideal, então está conectado com o superego, com o que eu devo fazer, com o que as pessoas esperam de mim. E aí depois temos o ideal do ego. Esse já não está mais em conexão com o superego, ele está conecto com o id. É minhas pulsões, é minhas vontades, meu instinto de sobrevivência. Então sabe aquela pessoa que não liga pra nada com relação à opinião dos outros, por exemplo, ou que esperam dela, ou então ela até esperou por um bom tempo e depois ela falou, quer saber, dane-se, eu vou fazer o que eu quero, eu vou ser feliz. Então essa pessoa está aí mais para o ideal do ego, então é um ideal do eu vou fazer o meu próprio ideal, então eu tenho minhas escolhas, eu sei o que eu faço. Um exemplo disso é a história do Pyong, né? O Pyong, ele contou, eu não sei onde que ele contou, mas o Pyong, ele falou que a família dele sempre quis que ele fosse advogado. Até fez a faculdade de Direito, terminou a faculdade de Direito, como ele que era um sonho para a família dele, talvez ele tenha demorado para despertar no autoconhecimento, ele concluiu a faculdade. Mas ele disse que assim que ele terminou, ele pegou o diploma e ele entregou na mão dos pais dele, ou dos avós, não sei, né, quem cuidava dele ali. E ele falou, tá aí o diploma de vocês, agora eu vou seguir a minha vida, vou seguir a minha carreira. Porque ele na época, né, tava querendo ser mágico. Então você vai comparar aí hoje para grande sociedade, se uma mãe vai escutar do filho, eu vou ser advogado ou vou ser mágico, qual que você acha que vai ter mais apoio, né, normalmente? Eu sei que vai ter pais que vão apoiar tudo, né, dos filhos. Mas imagine na grande maioria, a maioria vai querer que seja advogado, se fosse para escolher, né? Ninguém vai escolher pro filho vai nascer e querer que o filho seja mágico, a não ser que a família toda seja de mágicos e o pai e a mãe seja mágico. Então ele tomou uma atitude baseada aí então no id dele, na vontade própria dele, naquilo que ele queria para ele mesmo. E isso aí é um ideal do ego. Então é o ideal dele mesmo, não o ideal dos outros. Então não é um ego idealizado. Por isso nós temos essas duas classificações, né? Então o ego ideal é aquilo que idealizam pra mim, por isso que termina com ideal. É mesmo? Então ego ideal é aquilo que querem que eu seja, ou aquilo que eu acho que querem que eu seja também, porque às vezes uma mãe só quer que o filho seja feliz, e ela não quer que ele seja médico ou advogado se ele não for feliz com isso, se não for o que ele tem paixão por fazer, porém ele pensa que é isso que eles querem e ele vai fazer, mesmo que ele não tenha consciência do que ele está fazendo. Ele vai achar que é porque ele quer, mas não é porque ele quer, porque isso foi colocado na cabeça dele, e ele talvez não conheça nada melhor do que isso, ou tenha medo de tentar algo melhor do que isso. Enquanto o ideal do ego está mais preocupado nos prazeres pessoais e o que eu quero fazer da minha vida, o que eu quero pra mim, e não quero saber o que os outros querem, o que os outros esperam, ou sinto muito por não conseguir atender a expectativa, mas eu vou ser feliz com a minha vida. Obviamente que desses dois o que está mais saudável é o ideal do ego, né? Porque você está preocupado com você, é a sua vida, as pessoas vão passar, né? Os pais vão chegar a falecer um dia, né? Infelizmente, e a sua vida vai continuar e você vai ter se arrependido lá atrás de não ter feito aquilo que você gostava, que você amava. Eu não tô falando de necessidades aqui, tá? Não tô falando das pessoas que precisam trabalhar, por exemplo, com uma coisa que não gostam porque precisa sustentar a família. Eu estou falando de atitudes que você toma com base em querer e mesmo que inconscientemente agradar as pessoas. Daí você podia ter tomado outras escolhas, você podia ter feito outras escolhas diferentes. Vamos supor aí que é uma pessoa que tem dinheiro, que pode escolher a faculdade, mas ela escolhe uma faculdade que os pais querem porque ela quer agradar eles inconscientemente ou conscientemente mesmo, tá? Então vejam, análise esse vídeo aqui é para vocês analisarem a vida de vocês e verem em qual patamar vocês estão, no ideal do ego ou do ego ideal. Não é só para casos de médico e advogado, eu dei só exemplos aqui, profissões são só exemplos, tá? Mas existem também outras coisas que aí vão ter o ego ideal e o ideal do ego, como por exemplo na sexualidade, né? Tem pessoas aí que vivem no armário porque tem preconceito, porque os pais não vão aceitar, e elas passam uma vida de mentira por causa desse ego ideal. Então o
o ego ideal, vamos supor no caso do homem, é um homem que vai ter filho, esposa, um trabalho bom, vai ter a sua casa própria, os seus netos e vai morrer ali deixando o seu legado e a sua família. Isso é o que a sociedade normalmente espera, né, da figura masculina. E também que ele seja macho, que ele seja masculino, que ele não tenha trejeitos afeminados. E aí quando você percebe que você gosta de coisas totalmente diferentes desse checklist que a sociedade empunhou pra você, você vai ficando cada vez mais recluso, você vai ficando cada vez mais preso dentro de si mesmo, porque as suas vontades, a vontade do id, aquela chama de vida do id, vai se apagando cada vez mais. Então chega ao ponto às vezes de ter crise de ansiedade, de ter depressão, até de suicídio, porque você não tem felicidade alguma, né? Porque toda a sua vida é montada em cima do que os outros querem, do que os outros esperam de você, porque você nunca conseguiu ir contra isso. Então esse ego ideal que criam na cabeça da gente desde ali a partir dos 4 anos, quando a gente começa a ter o senso de certo ou de errado mais forte na nossa cabeça, vai moldar o que a gente vai fazer no futuro, se a gente, obviamente, né, se a gente não se cuidar e não fizer terapia, muito mais, mas de qualquer jeito vai moldar o que a gente vai fazer, o que a gente vai pensar. Então nós temos aí essas duas escolhas para fazer, né, se a gente vai fazer o que querem que a gente faça, o que esperam que a gente faça, ou se a gente vai fazer o que nós mesmos queremos para nós. Não é só seguir também, então se minha vontade for sair matando o cachorro na rua, eu vou fazer. Não, tá? Eu vou deixar 3 perguntinhas aqui pra vocês refletirem, e essas perguntas vão mostrar pra vocês se isso deve ser feito ou não, né? Se você quer fazer mesmo isso ou não, com base na sinceridade com que você responde essas 3 perguntas. Então vamos lá, a primeira pergunta é: isso que eu quero fazer vai fazer mal para mim? Ou seja, vai fazer mal pra mim de alguma maneira? Vamos supor, meu ideal do ego é ficar bebendo todo dia aí, encher a cara e até morrer numa vala. Então isso vai fazer mal pra você, não é? Primeiro que você vai pegar cirrose se você ficar bebendo desse jeito. E outra que você vai querer morrer numa vala. Então, obviamente faz mal, então não é uma coisa legal. Então você precisa procurar ajuda, precisa procurar principalmente ajuda de um profissional. Eu não espero que ninguém pense assim, mas nesse exemplo, tá? Então você percebe aqui que faz mal pra você essa atitude. Eu quero ficar todo dia no quarto trancado, só dormindo, não quero ver ninguém. Obviamente isso também vai fazer mal pra você, né? Então não é uma coisa legal ficar num quarto trancado a vida inteira sem ver ninguém. Óbvio que você tem essa opção, se você tem essa escolha, se você quer fazer isso, né? Não existe tecnicamente o certo e o errado, existe o saudável e o não saudável, e é impossível ser saudável pra alguém ficar trancado num quarto o resto da vida sem ver nenhuma pessoa, né? Mas então você percebe que é algo que faz mal a você, óbvio, como tudo você é que decide se vai fazer ou não, mas é uma coisa que você claramente consegue nessa análise ver que faz mal pra você. Então, se não passar nesse primeiro filtro, repense se é isso que você quer fazer, se você não tem algo melhor, se você não tem questões para resolver antes de talvez saber o que você realmente quer. E aí talvez você volte para essa pergunta mais bem resolvido e com um pouco mais de tranquilidade na sua mente. E a segunda pergunta seria assim: isso vai fazer mal para alguém? E não é mal para alguém no sentido de eu preciso me assumir homossexual, mas isso vai fazer mal para minha mãe. Não, isso aí não é fazer mal, tá? Porque as questões que a própria pessoa tem com relação à vida do outro tem que ser problema dela, tá? Ela tem questões que ela tem que resolver. Então se a sua mãe ou seu pai ou seja lá quem nesse exemplo seja contra o que você é e o que você é não faz mal a ninguém, porque passou na primeira questão lá, não faz mal a ninguém, né? Não faz mal a você no caso, então não vai fazer mal a ela, vai fazer mal as próprias questões que ela tem fazem mal a ela, o próprio preconceito dela faz mal a ela, mas não o que você é, tá? Então nesse exemplo aqui não faria mal para outra pessoa, não confunda as vontades da outra pessoa com relação a você com estar fazendo mal a ela. E a terceira e última pergunta seria: faz mal pra alguém, pra algo, né? Às vezes não vai fazer mal pra alguém, tipo pra uma pessoa, mas aquilo que você vai fazer vai, sei lá, exterminar todos os animais do mundo, vai acabar com a fauna, com a flora, né? Eu tenho vontade de cortar todas as árvores da Amazônia, então obviamente não é legal, né? Isso vai fazer mal pras próprias árvores, pras pessoas que moram lá de certa forma, então não vai passar nesse terceiro filtro que vai fazer mal pra algo, pra alguém em geral, pra uma grande massa ou pra algum grupo de algum tipo de coisa ou de pessoa. Então essas 3 perguntas vão te ajudar a dizer se aquilo que você quer é algo louvável pra você, algo que vai te fazer bem e algo que não vai ferir, não vai machucar
contrário, não vai fazer mal pra nenhuma pessoa ou lugar ou o que for. Então eu deixo essa reflexão aqui com vocês, tá? Lembre-se então, ego ideal é aquilo que querem que eu faça, é aquilo que querem que eu seja, é aquilo que esperam de mim. E ideal do ego é o que eu quero para mim mesmo, o que eu gosto, as minhas vontades. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, me ajude a chegar aí aos 1000 inscritos, para esses vídeos chegarem a mais pessoas, para esse conhecimento chegar em mais pessoas. Deixa o seu comentário aqui se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você aprendeu alguma coisa, se você gosta desse assunto e sua sugestão, se você tiver mais dicas de vídeos parecido com esse aqui pro canal. Não se esqueça de entrar lá no nosso canal do Telegram, que tá aqui na descrição. Eu espero você na próxima aula, no próximo vídeo aqui do canal Hipnoanálise e até mais.